Olá, meninas! Será que as ervas medicinais, elas realmente ajudam a mulher na menopausa? O que vocês acham? Hoje eu estou trazendo para vocês a leitura de alguns artigos científicos comparando as ervas medicinais com placebo, ou seja, comparando as ervas medicinais no tratamento da menopausa com uma cápsula de farinha, por exemplo. Isso quer dizer placebo, uma cápsula que não tem nada dentro, tá? Vou falar assim para vocês entenderem. Então eu vou E aí vocês vão entender, quando eu falar em placebo, que seria uma cápsula vazia que não tem nada dentro, né? Comparado a uma cápsula que tem um remédio, tá bom? E por que esse assunto é importante? Porque muitas mulheres não podem fazer, às vezes, um tratamento com terapia de reposição hormonal, não querem fazer por várias questões pessoais, têm estilo de vida mais natureba, e a gente tem que respeitar todos os tipos de opções que essas mulheres elas têm, né? E elas querem ou não tratar e de que forma querem ser tratadas, né? Por isso que é importante a gente ter um leque de opções para tentar ajudar todas as mulheres. Então eu vou ler para vocês agora o primeiro artigo que ele compara o uso do tríbulos terrestres com placebo. Lembrem que é placebo, né? Então ele fala assim: na avaliação com o questionário houve diferença significativa entre o grupo que usou placebo e o grupo que usou tríbulos terrestres no domínio do desejo, interesse sexual, preliminares, excitação e interação harmoniosa com o parceiro e no conforto da relação sexual. Ou seja, as pessoas que usaram placebo, elas tiveram um resultado de 7,6 para quem usou tribos com resultado de 10,2. Isso são pontuações, tá? Então, ele ajuda? Sim, ajuda. Quem usou tribos terrestre teve mais contato sexual do que o placebo, de quem não usou. Esse artigo de Postigo, S. et al., do ano de 2016. Agora eu vou ler um outro artigo para vocês de outra planta medicinal. Esse outro estudo agora é sobre o uso de erva doce comparado ao placebo. E tem um post meu aqui falando sobre o fitoestrógeno da erva doce. Você pode ler ali no meu feed. Então, fizeram primeiro uma avaliação nos dois grupos. O grupo A, que ia usar o placebo, e o grupo B, que ia usar a erva doce. Antes de usar a erva doce, né, todos os dois grupos tiveram resultados parecidos de sinais e sintomas. Depois, o resultado do teste de Friedman mostrou diferença significativa no score médio das pessoas que usaram o funcho, mudando a pontuação de 4,8. Então, mudando o resultado de 4,8, né, que foi o início, né, para depois de 10 semanas, uma elevação nas melhorias dessas mulheres que usaram o funcho, então. Então, olha que interessante esse resultado, como o funcho, né, ele ajudou as mulheres nessa questão também fito-hormonal. E quem escreveu esse artigo foi Heimken F. et al., 2017. Vamos para outro artigo. Esse artigo agora, ele faz uma comparação entre três fatores. Ele compara alimentação à base de soja, terapia de reposição hormonal de baixa dosagem e placebo, ou seja, mulher que não usaria nada, tá? E também é um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, então é um estudo de ponta. Então ele fala assim: a secura vaginal melhorou de forma significativa nos grupos que usaram a soja e a terapia de reposição hormonal. Já os sintomas urinários e sexuais não mudaram nos três grupos, nem quem usou a soja, nem quem usou a terapia de reposição hormonal e quem não usou nada, que era o placebo. Um grupo foi suplementado com 90 mg de isoflavona, outro grupo foi suplementado com 1 mg de estradiol e o outro grupo placebo. Após 16 semanas de tratamento, no grupo que usava a soja e o estradiol, se observou que houve uma melhora do pH vaginal. E isso é ótimo, mostra que a vagina, né, por dentro,
ela se reconstituiu novamente, ela ficou mais saudável, por isso que reduziu a secura vaginal. E o grupo placebo, o grupo que não usou nada, então não houve as melhorias. Outro artigo agora. Esse último artigo, ele também é um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, e ele foi estudar a administração vaginal de isoflavona da soja como opção de tratamento da atrofia vaginal e se houve expressão nos receptores do estrogênio em mulheres pós-menopausadas. Então ele fala assim: o gel vaginal de isoflavona foi efetivo para o alívio da secura vaginal e dos sintomas de dores. Foi observado um aumento das células intermediárias superficiais, ou seja, houve uma melhora da epitelização do canal vaginal. O pH da vagina melhorou, indo de 7 para 5,4 após 12 semanas de tratamento. Ou seja, esses resultados foram superiores ao gel placebo em 82%. Olha que resultado maravilhoso. Que resultado interessante, mesmo usando a isoflavona como gel intravaginal, né? Claro que são tudo estudos, né? Eles mostram se as ervas medicinais têm esse poder de ação sobre os hormônios ou não, né? E essa é a finalidade desses estudos, né? E eles mostram que sim, que tem a ação no epitélio, né? Vaginal. Eu vou trazer mais um estudo que eu achei agora, que achei bem importante, que é um estudo sobre a amora, que é muito usada, que é muito perguntada, né, por todo mundo. Será que a amora, ela realmente funciona no tratamento da menopausa? Foi feito com a Morus nigra, que é a amora preta, tá, pessoal? Chá de amora preta, esse estudo aqui. Então ele fala assim: foi feito um estudo duplo cego randomizado com placebo. E esse estudo ele mostra o seguinte: quando analisado, houve uma melhora individual dos sintomas no grupo da amora, apresentando uma melhoria de 46% dos sintomas climatéricos quando comparado ao grupo placebo, ou seja, o grupo que não usou nada. O grupo que usou a amora apresentou melhora nos domínios de capacidade funcional, vitalidade, saúde mental, aspecto social, melhorou limitação emocional. E o grupo placebo não melhorou. Então, o resultado permaneceu como estava. Em relação aos efeitos adversos, como esse estudo ele comparou 3 possibilidades, que é o placebo, a mulher que usou terapia de reposição hormonal química e a mulher que usou amora. Então, manifestações de efeitos adversos só apareceu na mulher que usou a terapia de reposição. Mas são efeitos adversos como dor nos seios, né, que é a mastalgia, e o spotting, que são perdas de sangue, né? E os outros grupos, então, não houve esse efeito adverso. A análise dos exames bioquímicos revelou que a glicemia de jejum aumentou nos 3 grupos em 0,03, tá? Então, praticamente nada. No grupo da amora, houve elevação dos hormônios T4 e estradiol, sem alteração da função hepática e renal. Conclusões: houve melhoria dos sintomas climatéricos usando então o extrato de Morus nigra, tantos miligramas por tanto dias. Não vou passar aqui a dosagem para ninguém se medicar. O uso de Morus nigra não provocou efeitos adversos e tóxicos durante o período do tratamento, tá bom? Para quem tem medo do câncer de mama, etc., ou está em tratamento para o câncer de mama, ou teve o câncer de mama, eu quero que vocês entendam que as ervas medicinais, elas têm uma potência 700 a 1000 vezes menor que o uso de hormônios. É muito pouco. Essa elevação do estradiol que mostrou o estudo foi de 0,01 para 0,03. É muito pouco. Por isso que muitos oncologistas, eles liberam o uso da amora, porque o efeito a nível de aumento de estrogênio é muito pequeno e ele se liga a receptores
se liga aos receptores não proliferativos. Então, assim, já estou com algumas pacientes usando extratos de amora ou chá de amora liberado para os oncologistas, né? Então, quando você teve você teve o câncer de mama, fez tratamento, ou tem na família e quer usar amora e tem medo, a primeira coisa que eu faço, né, que peço que vocês façam, é a primeira coisa, vai no seu oncologista e peça a liberação dele. Teve a liberação? A gente avalia os teus sinais e sintomas e define a dosagem e faz o acompanhamento. Então, esse é o caminho mais seguro e olha o estudo que mostra que alivia, e alivia mesmo porque eu uso e sei a diferença do meu corpo. Quando eu uso o extrato de amora e quando eu não uso. É completamente diferente. Ele ajuda porque ele é muito anti-inflamatório, muito antioxidante, não é só hormonal, ele tem várias propriedades que ajudam a melhorar.